Olá, meu nome é Elaine Alexandre, sou aluna da Universidade Estácio, estou no 7º período do curso de Pedagogia. Estou aqui para apresentar o meu PCC da disciplina de Filosofia da Educação, da professora Juliana Cavilha Mendes, cujo tema é observar, pesquisar e construir conhecimento. Nesse tema, será necessário observarmos uma charge, onde a professora está numa sala de aula e apresenta aos alunos o tema a ser discutido naquela aula. E ao tomar conhecimento do conteúdo, as crianças ficam empolgadas e já começam a se entusiasmarem na esperança de uma aula divertida, onde eles teriam a possibilidade de participar ativamente, por já trazerem um certo conhecimento sobre o assunto. E poder compartilhar um pouco da sua cultura e aprender um pouco mais sobre a diversidade cultural. Mas a professora os interrompe e os corrige, uma vez que 2 dessas crianças estão usando a linguagem regional do seu estado. E a professora agiu de forma a dizer que as palavras estavam incorretas. A primeira proposta desse PCC é que façamos uma breve discussão sobre o conhecimento prévio do aluno para o processo de ensino e aprendizagem. O conhecimento prévio, falando assim de maneira simples, é tudo que o aluno traz para a sala de aula que não adquiriu na escola, ou seja, todo o conhecimento adquirido nas relações que o aluno estabelece ao longo da vida, mesmo que tenha alguma base científica, pois são conhecimentos que ele já detém ao chegar à escola, de acordo com a influência familiar, religiosa, política, econômica, intelectual e cultural. E grande parte desse conhecimento prévio também popularmente chamado de senso comum. É importante que o professor aproveite esse conhecimento para motivar os alunos de forma a se interessar pelos assuntos abordados durante a aula, de forma a participarem coletivamente, a compartilharem experiências e saberes. Paulo Freire, em 1987, argumenta que a identidade cultural do aluno é constituída pelas vivências cotidianas. Sendo assim, os professores têm um papel importante em auxiliar os alunos a reverem seus conhecimentos prévios para que possam se apropriar de conhecimentos sistematizados de tal forma que façam sentido a eles, que sejam significativos. E a segunda proposta desse PCC é imaginarmos que a professora faltou e que fui solicitada para assumir a turma e continuar o trabalho do conteúdo que essa professora estava ministrando na charge. Como eu faria essa aula? Quais atividades eu faria com os alunos? Como os avaliaria? E como responderia as considerações realizadas pelos alunos no quadro 2 da charge, que é onde as crianças se entusiasmam com o tema da aula e a professora diz que não haveria tempo para aquilo, e que abrissem os livros, né, e tal. Então, bem, como eu faria essa aula? Eu planejaria uma aula toda voltada para esse tema e a dividiria em períodos. Primeiramente, né, o primeiro período faríamos uma roda de bate-papo, onde eu apresentaria o tema e deixaria que fizessem perguntas, tanto para mim quanto para outro aluno, principalmente se tivesse em sala de aula um aluno que fosse de outra região. Falaria também sobre o meu conhecimento, por eu ser de outro estado também. E nessa roda teríamos assunto como linguagem regional, comidas típicas de outras regiões, brincadeiras, cultura e etc. Após o término desse primeiro período, poderíamos ir ao pátio e brincar com algumas brincadeiras sugeridas durante o bate-papo. Deixaria que as crianças me mostrassem brincadeiras que conhecem e eu os mostraria brincadeiras que fizeram parte da minha infância. E após também esse período, faríamos novamente uma roda para descansar e durante o descanso iria sugerir que contássemos histórias que ouvimos falar sobre personagens folclóricos de regiões diferentes, contaria a eles histórias que eu ouvi de antepassados e no final desse período eu pediria a eles que pedissem a seus pais, avós, que eles contassem histórias de personagens, mitos de suas infâncias
e regiões, e essa história eles as contariam para a turma na aula seguinte. E após esse período, já na hora do lanche, eu lancharia com eles e falaríamos sobre comidas típicas de outros estados e outras regiões, perguntaria se conhecem determinadas frutas ou prato que é servido em outras regiões, e até mesmo deixaria que eles enumerassem frutas que conhecem de sua própria região e como a mesma fruta ou prato pode ter outro nome sendo a mesma comida. Daria exemplos de, por exemplo, a mandioca, que aqui no Rio é conhecida como aipim, outro estado é conhecido como macaxeira, mandioca, entendeu? A fruta do conde, que lá na minha terra, por exemplo, é conhecida como articum. O angu, né, que aqui no Rio de Janeiro é conhecido como angu e na minha terra, lá no Paraná, é conhecido como polenta. A tangerina, né, que aqui todos falam tangerina, e lá no Paraná eles costumam dizer vários nomes, né, tem murcote, maricota, enfim, vários nomes. A gente conversaria sobre esse assunto de culinária na hora do lanche. E no próximo período eu usaria uma videoaula para mostrar um pouco de tudo que foi falado durante a aula. As brincadeiras, mostraria brincadeiras típicas de várias regiões, a linguagem regional, como as pessoas falam em várias regiões, comidas, mostrariam eles algumas comidas típicas de outras regiões, vestuário, cultura, né, música, dança, mostraria a eles a diversidade, né, de vários estados e compararia com o nosso, no caso. E no final, eu os avaliaria, né, assim, novamente os pediria para fazer uma roda e a gente ia conversar sobre a aprendizagem do dia, com perguntas simples, como o que eles mais gostaram na aula, o que mais gostou na aula, porque para falar sobre as frutas que ele gostaria de provar. Pediria para contar a brincadeira regional que ele mais gostou e por quê, e qual a que ele não gostou, né, e por quê. Faria perguntas como essas, tirariam dúvidas, levantaria questões, os deixaria discutir sobre a aula. E enquanto eles discutiam e conversavam sobre a aula, eu faria algumas anotações, algumas observações sobre a aprendizagem coletiva, individual da turma e sobre a aceitação deles referente a essa aula. E no final do bate-papo eu pediria que fizessem um desenho sobre o que mais gostou no período da aula, né? De tudo que falamos, que ele escolhesse alguma coisa que ele realmente gostou de conhecer e fizesse um desenho. E assim seria minha aula. E na questão da charge, em relação às considerações realizadas pelos alunos do quadro 2 da charge, eu responderia da seguinte forma. Eu responderia assim: ok, temos todo o tempo para nos dedicar a esse tema. Vamos fazer uma roda de bate-papo, onde todos poderão falar um de cada vez sobre o que conhecem, sobre o que têm para compartilhar, sobre diversidades culturais. Marina e Raimundo já podem nos mostrar um pouco mais sobre linguagem regional, que eles gostam, né, e conhecem. E vamos todos conhecer juntos as diversidades regionais do nosso país. Assim eu responderia a questão, né? E assim eu daria minha aula, focando sempre na necessidade de cada aluno em se expressar, em participar, em compartilhar suas experiências, deixando visível a importância dos seus assuntos e da sua participação ativa durante a aula. É necessário que as aulas sejam prazerosas, explicativas e principalmente significativas. E assim seria a minha aula.